Revelações sobre reuniões diárias do gabinete do ódio oficial do governo Lula e as mentiras, contradições e repreensões de Lula e seus ministros em relação à greve nas universidades. Isso é o que você verá no vídeo de hoje. Vem comigo. O que eu vou mostrar agora não é nenhuma surpresa, mas uma confirmação daquilo que todo mundo já sabia. É mais uma claríssima demonstração de que nunca sai de moda a velha filosofia comunista. Chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. O PT mantém um gabinete do ódio em pleno funcionamento, formado por influenciadores digitais que coordenam campanhas em favor do governo Lula, ataques a opositores e os famosos cancelamentos na internet. As informações foram apresentadas em uma reportagem do Estadão, que mostrou que o governo despacha com aquilo que eles chamam de gabinete da ousadia para pautar redes sociais e influenciadores governistas. Essa matéria traz inclusive prints de conversas no grupo no WhatsApp que tem como nome realmente gabinete da ousadia, que segundo o texto era ou ainda é, não sei, liderado pela Polo Digital Marketing, uma agência de comunicação que presta serviços ao PT desde 2021. Essa empresa, por sinal, mantém um contrato de prestação de serviços com o PT pelo valor mensal de R$ 117,7 mil, que pode ser pago com recursos do fundo partidário. Ou seja, no fim das contas, é muito provável que dinheiro público esteja sendo utilizado para financiar, pelo menos em parte, esse gabinete. Segundo o que foi apresentado pelo Estadão, integrantes da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, a SECOM, juntamente a lideranças do PT e integrantes da agência que eu acabei de citar, fazem todas as manhãs reuniões de pauta para definir temas a serem explorados nas redes. Lembrando que a SECOM, até pouco tempo atrás, era comandada por Paulo Pimenta, que agora é o ministro extraordinário de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul. E por conta disso, a pasta tem um novo chefe, Laércio Portela. O texto cita ainda que há uma rede de páginas e perfis governistas que realizam ataques coordenados a críticos e desqualificação na imprensa. No entanto, não há registros de repasse de verba pública para esses influenciadores. Agora, francamente, não fazendo nenhuma acusação aqui, mas todos sabemos muito bem que não é preciso que dinheiro público seja destinado diretamente e de forma declarada para que alguém receba financiamento de políticos, não é mesmo? Em outra matéria, o Estadão fala sobre um caso de um influenciador específico, um dos mais famosos passadores de pano do governo Lula e propagadores de mentiras na internet, Thiago dos Reis, do canal Plantão Brasil. Ele já publicou vídeos com títulos afirmando que Bolsonaro havia morrido, dizendo que Michele Bolsonaro havia sido flagrada beijando outro homem, dizendo que havia provas de ligação de Bolsonaro com o caso Marielle e muitos outros. Eu sinceramente não sei o que ele falava nesses vídeos, se ele reforçava as mentiras ou se eram apenas manchetes sensacionalistas para atrair a atenção. E o vídeo, no fim das contas, não entregava nada. Definitivamente eu não vou assistir a esses vídeos para descobrir. E não se enganem, essa estratégia sensacionalista adotada por ele não é exclusividade da esquerda. Tem muitos influenciadores de direita que fazem a mesma coisa. O título do vídeo e a imagem da capa chamam para notícias bombásticas, inéditas, exclusivas. Só que o vídeo não apresenta nada do que é prometido. Como produtor de conteúdo, eu particularmente prefiro títulos menos chamativos, consequentemente menos visualizações e consequentemente menos dinheiro com esses vídeos, mas sempre garantindo a você, espectador, que aquilo que você viu no título e na capa, você encontrará no conteúdo do vídeo também. E na verdade, essa questão de visualizações e faturamento é muito relativa. Os sensacionalistas faturam mais agora, mas sua credibilidade vai sendo destruída com o tempo, enquanto a nossa relação deve perdurar por muitos anos, se Deus assim permitir. Enfim, para concluir o assunto, as matérias publicadas pelo Estadão confirmam mais uma vez uma atuação do PT justamente naquilo que eles tanto acusaram e ainda acusam os seus adversários. Se no Brasil ter uma justiça justa fosse pleonasmo e não uma utopia, seria mais um caso em que o PT deveria ser investigado e, consequentemente, punido. Mas na prática, sabe como é, né? Bom, vamos para o próximo assunto. Nessa segunda-feira, Lula e alguns dos ministros do seu governo se reuniram com reitores de universidades e institutos federais. Esse encontro, vale ressaltar, aconteceu em meio à greve nas universidades federais, justamente contra o governo Lula. E vale lembrar também que Lula, como líder sindical, coordenava greves contra tudo e contra todos, mas agora que a greve é contra o seu próprio governo, ele parece não ser mais tão adepto a essa prática. No evento dessa segunda, primeiro, o ministro da Educação, Camilo Santana, disse basicamente que a greve não deveria estar acontecendo e que, na visão dele, o governo já estava fazendo até demais. Primeiro, eu acredito que greve é o limite
onde não há mais condições de negociação. Então, eu não via, nem via anteriormente ao início da greve necessidade, porque esse é um diálogo, esse é um governo que, depois de 6 anos sem reajuste salarial, deu um reajuste de 9% no seu primeiro ano de governo. Vocês terem uma ideia, 9% de aumento salarial só para os servidores da educação, isso tem um impacto de mais de 8 bilhões no orçamento do MEC. Então, quando a gente fala de orçamento, é importante os reitores e reitores terem a compreensão. O orçamento não é só o custeio, o orçamento é custeio, é investimento, é pessoal, é tudo que entra na universidade, é tudo que entra no MEC. Então, primeiro, esse foi um governo que reabriu todas as mesas de negociação com todas as categorias de servidores públicos desse país, todas. Então, eu acho que a greve é quando não há mais diálogo, quando não há mais condições de debater ou discutir qualquer... E ainda em sua fala, Camilo mais uma vez puxou o saco do chefe, algo que tem sido tão frequente e tão nítido, que me leva a crer que Camilo está tentando ser a nova Dilma ou o novo Haddad para Lula. Então, eu queria, finalizando essa palavra, convidar aqui para fazer uso da palavra o nosso querido, o maior presidente que mais investiu na história, nas universidades, nas instituições federais de ensino desse país, o nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, como anunciado pelo ministro, em seguida veio o discurso de Lula, que já começou com uma boa e velha contradição. E vocês perceberam que nós escolhemos o Novos Campos que a gente quer fazer pelo vazio educacional. Não teve critério político, partidário, político, eleitoral, não. Qual é a região que tem menos curso superior? É lá que a gente vai fazer. É lá que a gente vai atender Jequié, por exemplo, na Bahia, que foi uma inclusão do Rui Costa na Bahia, para a gente colocar Jequié. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Não teve critério político, partidário, político, eleitoral, não. E menos de 10 segundos depois... Jequié, por exemplo, na Bahia, que foi uma inclusão do Rui Costa na Bahia. Pois é, mas não foi só de contradições o discurso de Lula. Ele também entregou claramente a sua política populista. Esse é o apelo que eu faço para vocês. É que a gente coloque esse dinheiro para gerar emprego, gerar sala de aula, gerar laboratório, levar, será o quê, sabe? Salão para reunião, qualquer coisa, mas que o dinheiro seja aplicado rapidamente. O importante é gastar dinheiro público rápido, é ter obra para inaugurar, é ter material para mostrar para os eleitores, mesmo que depois não haja um uso adequado para isso. E aí, finalmente, Lula falou sobre a greve e, em meio aos rodeios na sua fala e a cara de coitado que ele fez, o recado foi praticamente o mesmo de Camilo Santana. Está na hora da greve acabar porque os recursos oferecidos pelo governo são irrecusáveis. E ainda ele usou seu próprio passado como exemplo, dizendo que ele, como grevista, era da filosofia do tudo ou nada, mas que os grevistas de agora não podem ser assim. Eu queria só pedir aos companheiros que, eu sei que não é o caso de falar com reitores aqui, essa questão da greve. A greve ela tem um tempo para começar e tem um tempo para terminar. A única coisa que não se pode permitir é que uma greve termine por inanição. A única coisa que não pode acontecer, porque se ela terminar, as pessoas ficam desmoralizadas. Então, o dirigente sindical, ele tem que ter coragem de propor, ele tem que ter coragem de negociar, mas ele tem que ter coragem de tomar decisões que muitas vezes não é o tudo ou nada que ele apregoou. Eu sou um dirigente sindical que eu nasci no tudo ou nada. Para mim era o seguinte, é 100% é nada, é 100% é nada, ou é 83% é nada, ou é 45% é nada. Muitas vezes eu fiquei com nada. Muitas vezes eu fiquei com nada. E eu acho que nesse caso da educação, se vocês analisarem o conjunto da obra, vocês vão perceber que não há muita razão para essa greve estar durando o que está durando. Vamos ver os outros benefícios. Vocês já têm noção do que foi oferecido? Vocês conhecem o que foi oferecido? Vocês conhecem? Porque no Brasil está cheio de dirigente sindical que é corajoso para decretar uma greve, mas não tem coragem de acabar com a greve. O montante de recursos que a companheira Esther colocou à disposição é um montante de recursos não recusável.
E por fim, eu preciso destacar aqui uma mentira que Lula resolveu resgatar. Eu quero fazer um desafio para as universidades aqui presentes, que os nossos magníficos reitores e reitoras levem para o debate no Conselho, que é o seguinte: cada universidade pode tentar apresentar um projeto para o governo de inteligência artificial. Em toda reunião que eu vou agora, qual é o assunto? Inteligência artificial. Eu vou para o G7 essa semana. Eu vou participar do G7. Qual é o assunto? Inteligência artificial. Aí vai ter no G20, inteligência artificial. Aí vai ter nos BRICS, inteligência artificial. E cada reunião que você faz é inteligência artificial. E nós ficamos só ouvindo os outros falar o que tem, e nós, o que nós temos? Ô, seu Lula, não apenas é mentira que não existe inteligência artificial desenvolvida no Brasil, como eu ainda vou usar a própria inteligência artificial para mostrar isso. O ChatGPT mostra que há desenvolvimento de inteligência artificial dentro de universidades públicas, como a USP, a Unicamp e a UFMG, e também em empresas privadas, como a Kipris, a Kunume e a Neoway. Eu também pedi para que o ChatGPT citasse 3 projetos de inteligência artificial que foram desenvolvidos no Brasil. Ele citou um sistema de inteligência artificial desenvolvido na USP, capaz de analisar tomografias de tórax para detectar sinais de Covid-19, também um sistema desenvolvido pela Embrapa em colaboração com universidades e empresas de tecnologia, que monitora lavouras e analisa dados de imagens e sensores para identificar pragas, doenças ou necessidades de irrigação e fertilização, e ainda um sistema desenvolvido pela Magazine Luiza para personalizar a experiência de compra dos usuários em sua plataforma de e-commerce, usando a inteligência artificial para que as recomendações na plataforma sejam mais assertivas. Portanto, o argumento usado por Lula para lançar esse desafio às universidades é absolutamente mentiroso.